Primeira atitude vai ser começar a me inteirar da situação do clube, do ponto de vista financeiro, administrativo, do ponto de vista do futebol, para aí sim começar a tomar as primeiras decisões. Como nós acreditamos numa gestão moderna, transparente e inovadora, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar todos os candidatos que se apresentaram nesse pleito à presidência do clube para que apresente seus projetos e a gente possa entender o que tem de bom, o que tem de melhor nesses projetos para ser implementado no clube, para ser colocado à disposição do nosso clube. Vamos trazer aí o que tem de melhor dos projetos para colocar à disposição do clube. O projeto da Sempre Vasco não é um projeto de chapa, é um projeto para o nosso clube, é um projeto para transformar a realidade de gestão financeira, da política e fazer um time campeão, vitorioso, novamente em campo. A primeira atitude é implementar o projeto Somamos, que diferente daquilo que estamos acostumados a ver no Vasco, nós construímos um planejamento estratégico com diversas análises que foram feitas ao longo de 2 anos de preparação para que a gente chegasse no clube e já tivesse condições de cumprir um cronograma que foi feito dentro desse planejamento. E dentro desse cronograma, a primeira atitude, então, é estruturar as garantias necessárias para que a gente possa trazer os recursos novos que estão mapeados para que nós possamos fazer a reestruturação das dívidas do clube e tornar possível operar o clube com eficiência e qualidade. Olá, vascaínos e vascaínas. Em sendo eleito, minha primeira atitude será procurar a atual administração para que seja feita uma transição boa, eficiente, que nos traga a percepção daquilo que é necessário fazer para quando assumamos o clube, cerca de 30, 40 dias depois do próprio pleito, no mínimo. Esse período é de suma importância para que os problemas sejam resolvidos, equacionados logo no início da gestão. Importante também que haja unidade política no clube, que nós consigamos trazer para dentro da administração pessoas comprometidas com o Vasco, pessoas que tenham visão institucional. Independentemente de supostas divergências, o que é importante é convergir. Para nós, o Vasco está em primeiro lugar. E estando em primeiro lugar, isso não pode ser só discurso, tem de ser a prática que se dá conversando com o candidato derrotado e depois vislumbrando com outros que o Vasco consiga crescer e muito para que essa administração seja, não só no seu início, mas durante todo o triênio, eficiente, capaz e vencedora. A gente deve voltar aos esportes olímpicos, principalmente o basquete e o futebol de salão, o futsal, assim que a gente conseguir a certidão do CNB. Em relação ao esportes, a gente vai ter que mergulhar nesse assunto, vai ter que ter uma área só para tratar desse assunto. É um assunto novo, complexo, com crescimento absurdo. Isso aí vai gerar receita para o clube, vai trazer monetização para o clube e a gente tem que olhar isso com a máxima atenção. A Sempre Vasco já está colocando uma série de projetos paralímpicos e olímpicos, masculinos e femininos, incentivados na lei. Então nós vamos criar uma área forte de leis de incentivo dentro do clube para viabilizar uma série de modalidades esportivas olímpicas no clube novamente. E para isso, nós trouxemos para o nosso grupo um dos maiores especialistas no tema, o Bruno Duarte. Ele foi responsável pelos maiores eventos esportivos da história do Brasil, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Responsável pela área financeira, responsável por estruturar esses projetos. Então nós trouxemos quem mais entende de lei de incentivo para fazer isso no Vasco e aproveitar as leis de incentivo junto com estratégia de marketing
e trazer empresas parceiras para colocar esses projetos esportivos de pé. Paralímpico, olímpicos, masculino e feminino. Em relação aos esportes, aí vem a nossa grande inovação, que é uma marca da Sempre Vasco que você conhece. Nós trouxemos para esse projeto, que nós acreditamos muito, a Media Pro. É líder europeia e latino-americana de esportes. É um parceiro nosso para desenvolver essa área, porque nós acreditamos que games é uma grande área de faturamento do clube. A indústria de games é a segunda maior do mundo. Esse já é parte do nosso plano de negócios que eu falei, você já me ouviu aí, que nós atualizamos ao longo de 2020 para a pandemia. Então, esportes passa a ser central na nossa estratégia de faturamento para o clube e de inclusão também do sócio, porque teremos 3 modalidades: competições entre sócios, competições amadoras e competições profissionais, para que a gente tenha times profissionais com a marca do Vasco se posicionados nesses esportes. Sim, o Vasco, no nosso projeto, ele é um Vasco eclético, é um Vasco que abraça todos os esportes. Isso faz parte da nossa história de inclusão, isso faz parte das nossas entregas sociais. Nós precisamos arrumar a casa com relação às finanças para que nós tenhamos as certidões negativas de débito que permitirão que nós tenhamos então os recursos incentivados. Temos uma equipe de primeira linha para cuidar disso. Então, estamos trazendo o Dedé Pederneiras para ser o nosso executivo de esportes. Dedé é conhecido como um grande treinador de MMA, mas também treinador com competência de coaching para atletas de várias modalidades esportivas. Estamos trazendo o Paulo Vieira, que trabalhou no Ministério dos Esportes, que é um grande conhecedor de formatação de projetos incentivados, e com isso nós certamente teremos toda a condição possível para desenvolver os esportes olímpicos e paralímpicos, que é parte do projeto Somamos. Quanto ao eSport, temos na nossa equipe pessoas que foram diretores de esportes na gestão Campelo, que iniciaram o esportes no Vasco, estão conosco e vão dar continuidade a esse trabalho. Inclusive, faz parte do nosso projeto que nós tenhamos uma Game House em São Paulo, que é o lugar onde o esporte efetivamente acontece, para que os atletas do Vasco possam competir inicialmente no Free Fire, mas também em outras modalidades, os esportes eletrônicos, que também são importantes na nossa concepção para inserir essa garotada, inserir os jovens vascaínos e fazer também o Vasco ser cada vez mais conhecido entre as novas gerações. Na minha gestão, os esportes olímpicos, pan-americanos, paralímpicos serão devidamente olhados. O basquete, paixão de muitos vascaínos, disputará certamente a NBB. O basquete terá um plano de negócios, buscando, objetivando patrocínios e apoios, tanto para a categoria de base quanto para a categoria adulta. O remo, esporte tradicionalíssimo do clube, disputará todas as regatas, todas as provas e visará a conquista de novos títulos. Quanto aos demais esportes tradicionais do clube, tais como esportes aquáticos, futsal, atletismo, entre outros, o Vasco não os tratará como custo, mas sim investimento. Investimento desde a base, investimento nas crianças e jovens dentro de São Januário, investimento na visibilidade da marca do Vasco em competições a serem disputadas no Rio e fora dele. Conquistas ocorrerão, atletas serão formados. Os esportes paralímpicos também serão observados, também terão apoio, porque o Vasco tem essa condição. Os esportes paralímpicos no Vasco já são tradicionais desde o início do século. E temos também a novidade dos esportes. Essas competições, que hoje são febre no mundo inteiro, elas partem de uma premissa em que você tenha inúmera visibilidade, inúmeros patrocínios, grande visibilidade, melhor dizendo, inúmeros patrocínios surgidos. E o Vasco não poderia deixar de estar dentro dessa atmosfera nova do esporte. Os esportes, chamados esportes, eles terão, inicialmente, a indumentária do Vasco, a camisa do Vasco exposta em atletas, que já hoje disputam, e no futuro atletas formados pelo próprio clube para representá-lo. O nosso plano de emergência é fazer uma captação de 70 milhões via mercado de capitais.
A gente já estruturou o produto financeiro, a gente já está fazendo contato com investidores e a gente quer que o Vasco volte a fazer captação no mercado. Nós já estamos com o nosso plano de 100 dias desenhado. O plano de 100 dias tem como objetivo 3 principais pilares. Primeiro, forte geração de receita no clube, de imediato, tão logo a gente entre. Segundo, uma profunda reformulação da gestão e dos processos internos do clube. E terceiro, uma renegociação imediata das dívidas do clube. Você só faz esses 3 itens, essas 3 iniciativas com gestão, credibilidade e competência. Não se renegocia a dívida sem ter fonte de recursos para se pagar essa dívida. Não se renegocia a dívida com o credor sem credibilidade, sem que o credor confie que o plano que você está apresentando é de fato um plano execuível e que vai fazer com que ele receba o dinheiro dele de volta. Senão ele vai para a justiça, ele vai brigar, ele não vai aceitar renegociar. Então o que nós queremos fazer aqui, as pessoas competentes, que conhecem, que o mercado reconhece como referências nesses assuntos e que estão com a gente na Sempre Vasco, estejam com a gente, estarão na gestão e no momento zero do início desse plano. O plano de 100 dias tem como objetivo colocar o Vasco de volta no trilho para que a partir de então o Vasco volte a crescer e volte a se organizar. E principalmente a honrar os seus compromissos. Na nossa gestão não haverá salários atrasados, não haverá descumprimento de contrato. É inaceitável uma empresa, uma organização ou um clube atrasar o contrato, quebrar o contrato mais básico que existe, que é o contrato de salário dos seus funcionários empregados. É inaceitável no nosso modelo. Então o que nós vamos fazer de imediato é colocar em prática o nosso plano de 100 dias com esses 3 pilares que eu coloquei aqui, para dar um choque no clube e o mercado entender que a partir dali existe uma gestão moderna, transparente, competente e que vai de fato entregar o que está se propondo a entregar. Plano de emergência é trazer recursos de financiamento externo, ou seja, a gente já mapeou aonde está o dinheiro, como conseguir esse dinheiro, e aí cabe à nossa equipe financeira estruturar as garantias com os novos parceiros que nós estamos trazendo também para essa questão da estruturação das garantias, para que a gente possa obter o mais rápido possível esses recursos novos. Com esses recursos novos a gente reestrutura a dívida, uma vez que a gente substitui essa dívida de curto prazo que bate a nossa porta, fazendo com que seja impossível operar com qualidade, por uma dívida de longo prazo. Com isso a gente pode voltar a operar com eficiência, pagando os nossos salários em dia e também investindo em novos negócios que nos trarão novas receitas para que a gente coloque o Vasco novamente como protagonista do futebol brasileiro. Um clube do tamanho do Vasco, com a força da sua torcida e o valor da sua marca, evidentemente, traz a possibilidade de parceiros, investidores, empresários, enfim, pessoas que queiram participar e ver uma contrapartida em negociando com o Vasco. O clube, por sua vez, tem de buscar parceiros que façam com que ele, Vasco, tenha na continuidade da relação proveito, como a outra parte também o terá. Então, a questão do Vasco não são apenas os 3 primeiros meses, a resolução baseada no princípio da continuidade administrativa dos problemas que surjam e que já vinham de um passado recente, mas sim aquilo que se terá que fazer durante o triênio. O Vasco precisa de crédito, precisa de credibilidade, precisa de responsabilidade administrativa, precisa cumprir o seu orçamento, precisa cumprir suas metas, para que ele tenha, durante a gestão, uma maior tranquilidade para fazer suas escolhas, para acertar muito mais do que errar e, em qualquer erro, ter a resolução dele a partir de uma estrutura já montada. O Vasco precisa, nesse triênio, mostrar para o mercado, mostrar para o meio do futebol, mostrar para os credores que mudou e que, a partir de agora, se torna um clube responsável, coeso politicamente e devidamente inteirado daquilo que precisa para evoluir.
Veja, eu estou muito focado na minha candidatura, eu não estou preocupado com os outros candidatos. Eu acho que cada um tem o seu programa, cada candidato tem as suas ideias. Eu fico olhando a minha candidatura, os meus projetos para o Vasco, não estou preocupado com os outros candidatos, sinceramente. Você sabe bem, você conhece a Sempre Vasco, e sabe que um perfil da Sempre Vasco é um grupo de executivos, empresários de sucesso no mercado. São pessoas que emprestaram ao Vasco sua competência e sua longa trajetória de conhecimento e de relacionamento no mercado. Então, o candidato que mais se aproxima desse perfil, que tem esse perfil, é o Jorge Salgado. Aliás, o Jorge se adequaria perfeitamente ao nosso conselho consultivo. Você conhece o nosso conselho consultivo, já falei sobre ele. Ele foi formado para trazer para dentro do Vasco os melhores executivos das melhores empresas nas áreas onde o Vasco tem a maior carência, a maior necessidade, para que a gente possa imediatamente colocar à disposição do clube os recursos necessários para fazer a virada e a transformação que o Vasco tanto precisa. Eu agradeceria o presidente Alexandre Campelo pela iniciativa louvável de ter começado o empreendimento do nosso centro de treinamento. Apenas faria uma ressalva, porque em vez de chamá-lo CT do Almirante, eu homenagearia o nosso grande Barbosa, porque é uma homenagem justa para o nosso grande ídolo, e chamaria o CT de Centro de Treinamento Moacir Barbosa Nascimento. Essa pergunta eu respondo fazendo uma prospecção futurista. Os candidatos apresentam projetos. Na minha ótica, os projetos são projetos para o Vasco, não são projetos pessoais, não são projetos única e exclusivamente que servem no caso de uma vitória. Então, eu penso que o elogio a ser feito no futuro é a todos os candidatos derrotados, se eles forem derrotados por mim, que eles apresentem seus projetos para mim. E se outro que não eu vencer o pleito, que todos os outros candidatos apresentem também seus projetos, deixem seus projetos para aquele candidato. O importante é que os projetos sejam do clube e não pessoais. O Vasco conseguiu, manchete, o Vasco conseguiu reduzir o seu endividamento de 650 milhões para 300 milhões. O Vasco conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro de 2023. Olha, a grande manchete que eu gostaria de ver na nossa gestão, na gestão do Sempre Vasco, na minha gestão, seria: Vasco da Gama é campeão novamente e se torna referência dentro e fora dos campos. Seria uma grande satisfação ver o nosso clube de novo vencedor, campeão, trazendo alegria a todos nós vascaínos e sendo uma grande referência como uma potência do esporte e da gestão desportiva. Porque não tem campeão em campo sem gestão competente, moderna, inovadora e transparente. Vasco campeão mundial. Eu vou resumir a notícia numa manchete. Seria assim: o Vasco evoluiu, mantenha-o em evolução. Então, torcida do Vasco, torcida vascaína, vocês podem contar com muito empenho, muita dedicação, muito trabalho. Vamos recolocar o Vasco no lugar que ele merece. A gente tem que estar entre os 5 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. A gente tem que arrumar a nossa casa do ponto de vista financeiro, criar novas receitas. A gente tem que terminar com os projetos que estão aí em andamento, que são os centros de treinamento, mais o estádio, reformar também as sedes do Vasco, Lagoa e Calabouço. Enfim, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente está muito motivado e a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos de campanha. Eu e você sabemos muito bem
que o Vasco é um gigante. E o que nós precisamos fazer para que esse gigante volte a se tornar aquele campeão nos campos, aquele vencedor, aquele time que dava alegria pra gente em campo, é trazer uma gestão moderna, inovadora, transparente. Você sabe muito bem que a Sempre Vasco, desde 2014, nosso projeto não é um projeto de hoje, desde 3, 4 meses. O nosso projeto é um projeto de 7 anos. É o projeto que mais ouviu você, torcedor, você, sócio. Você sabe muito bem, eu tenho andado o Brasil inteiro, conversando com cada vascaíno, todos os lugares, todos os estádios, para ouvir, entender e saber quais são os anseios da nossa torcida, para fazer com que isso se reflita no nosso projeto. E a gente entregue um projeto que você se identifica e que seja para você o caminho que a gente quer para o nosso Vasco e que dê o resultado que a gente espera. Então eu queria contar com o seu apoio, eu queria contar com a sua confiança para que nas eleições agora do dia 7 você me ajude com o seu voto e me ajude a convencer o seu amigo, seu vizinho, seu pai, seu tio, seu avô, de que o projeto da Sempre Vasco é de fato o projeto mais transformador à disposição do clube. De todas as chapas que se apresentam, a Sempre Vasco foi a única que ainda não esteve dentro da gestão. Merece uma oportunidade, merece fazer diferente, merece transformar o clube naquilo que eu e você queremos. Então, peço seu apoio, peço sua confiança mais uma vez. Você que nos elegeu lá em 2017, vai nos eleger agora de novo em 2020 para começar a transformação que nós queremos ver no nosso clube. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e vamos em frente, porque a gente não para nunca. Queridos vascaínos, foram 2 anos de muita entrega, de muito esforço, de muito suor, de muita dedicação para entregar para cada vascaíno o projeto Somamos. Somamos é fruto de muita dedicação e muito estudo sobre os problemas do Vasco, de muitas reuniões e debates com empresas, celebridades e personalidades do mundo do futebol em todo o planeta. Viajamos com recursos próprios para buscar soluções para o Vasco. E encontramos. Fizemos um planejamento estratégico onde propomos uma mudança de modelo de negócio para o Vasco, onde propomos um clube pacificado, sem essa turbulência política que sabota o clube internamente. Com isso, temos hoje a possibilidade de entregar a você, vascaíno, a chance de votar em um projeto e não em um grupo político. Com isso, acreditamos que será possível fazer essa grande virada de chave que o Vasco precisa para voltar a ser o campeão que nós nos acostumamos a ver. A escolha pelo voto em nossa chapa é uma opção por um Vasco raiz. Um Vasco que respeita seus preceitos e tradições, sem qualquer tipo de preconceito. Sem preconceito. Um Vasco que escuta do mais jovem ao mais idoso, que tem em suas sedes crianças praticando esporte, que tem no futebol o símbolo do aguerrimento de sua torcida, vislumbrando vitórias e títulos, que tem em seus parceiros, seus investidores, o ganho dos dois lados, do clube e daquele que está do outro lado do balcão. O Vasco que tem, no âmbito político, paz interna, que tem seus funcionários satisfeitos porque recebem, comprometidos com o clube. O Vasco que busca deixar um legado para a gestão subsequente, que chegará vendo um clube mais moderno, mais evoluído, vitorioso, seguro, líder dentro e fora de campo, e com liderança externa, respeito institucional, de parceiros e de adversários. Estamos juntos, aqui é Vasco. Saudações vascaínas. Sigamos em frente. Casaca!